toda a organização, sabe? Seja uma empresa, um time de futebol ou até um grupo de amigos. Corre o risco de virar um fóssil. Ficar presa no passado, né? Exato. De ficar repetindo os mesmos rituais até que um dia percebe que o mundo mudou e ela ficou para trás. Hoje a gente vai usar um artigo sobre comunidades religiosas para tentar responder uma pergunta que serve, na verdade, para todo mundo. O que realmente mata a inovação? É falta de dinheiro? De gente? Ou é algo assim muito mais pessoal, muito mais profundo? Essa é uma pergunta essencial. E o material que a gente tem em mãos é um artigo chamado O Ego e a Paralisia da Igreja, escrito pelo presbítero Marcos Benedito. Ele faz um diagnóstico que, embora seja focado no universo específico, soa como um eco em muitas outras áreas, né? Com certeza. E entender a distinção que ele faz entre uma organização que ele chama de estacionada. E uma em movimento. Exatamente. E o ponto de partida dele já é provocador. Ele não culpa a falta de recursos ou de estrutura. Ele aponta para dentro, para o comportamento humano. A tese central é que a paralisia vem de fatores como ego, soberba... Individualismo. Precisamente. E isso, segundo o autor, é o que transforma o que deveria ser um organismo vivo, pulsante, adaptável... em um mero ponto de encontro semanal. Isso, uma casca que perdeu o conteúdo. E essa distinção entre organismo e organização é a chave para entender todo o raciocínio dele. Uma organização tem CNPJ, tem prédio, tem agenda. Certo. Um organismo tem vida, tem crescimento, tem capacidade de se curar, de se adaptar. É aí que o debate realmente começa. Ok, então vamos mergulhar nesse diagnóstico. O autor usa uma imagem fortíssima para descrever essa organização paralisada. Uma citação do livro bíblico do Apocalipse. É impactante, né? Tens nome de que vives, mas estás morto. É brutal. É a descrição de uma fachada perfeita, mas que esconde uma ausência total de vitalidade. Me lembra aquelas empresas com escritórios incríveis, sabe? Cheios de gente jovem, Mas onde as ideias são as mesmas de 30 anos atrás. Exatamente essa a imagem. E ele não fica só na metáfora. Ele detalha os sintomas dessa paralisia de um jeito bem prático. Primeiro, a repetição. As mesmas atividades, do mesmo jeito, ano após ano. A tradição vira uma desculpa para não inovar. Centralização total. Não existe confiança nas pessoas para começarem projetos novos. Tudo, absolutamente tudo, precisa passar pela aprovação de uma ou duas figuras centrais. O que, por consequência, leva ao terceiro sintoma que ele aponta, a passividade dos membros. Se ninguém confia em você para nada, por que você vai se oferecer para fazer alguma coisa? Claro, o voluntariado morre. As pessoas viram meros espectadores. E o quarto e último sintoma, que amarra tudo isso, é a cultura do medo. Sim. Qualquer ideia nova não é vista como uma oportunidade, mas como uma ameaça. Uma ameaça ao controle, à rotina, ao status quo. É um sistema imunológico que ataca qualquer célula nova, qualquer tentativa de mudança. É um quadro que descreve um sistema perfeitamente fechado, sabe? Que se autoprotege de qualquer estímulo externo. Mas o que eu acho mais interessante na análise é que ele não diz que os sintomas são a causa. Ele vai mais fundo. Sim, o que é fascinante é como ele conecta todos esses pontos a uma única causa raiz: a ausência de confiança. Aí está. Sem confiança, a liderança mundiaiga. Sem delegar, as pessoas não se desenvolvem, não se sentem parte do projeto. Sem pessoas engajadas, não surgem novas ideias. E sem novas ideias, a organização se fecha ainda mais, reforçando a desconfiança da liderança. É um ciclo vicioso perfeito. Um ciclo que gera o que ele chama de uma organização que funciona, mas não frutifica. Ela paga as contas, abre as portas, cumpre o calendário, mas não gera impacto real, não cresce, não se transforma. É a diferença entre estar vivo e estar apenas funcionando. Exato. E a melhor maneira de entender essa disfunção é olhando para o modelo oposto que o autor propõe. Ele não inventa um modelo teórico. Ele volta às origens do movimento cristão usando o livro de Atos como referência. Certo. Para quem não tem familiaridade, esse texto é basicamente a crônica do início do cristianismo, descrevendo não como uma instituição, mas como um movimento.
Um movimento viral, de crescimento explosivo e extremamente dinâmico. E as palavras que ele usa para descrever essa comunidade são o oposto total da estagnação. Viva, pulsante, corajosa, missionária. O que, segundo o autor, fazia essa engrenagem girar de forma tão diferente. A resposta dele é surpreendentemente simples. O valor dado a cada indivíduo. A premissa daquela comunidade era que cada pessoa, sem exceção, tinha algo único e valioso para contribuir. Entendi. Ele cita um trecho de outro texto bíblico de Coríntios que diz algo como: a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o que for útil. A ideia central aqui é que não existem espectadores. Ninguém está lá só para esquentar o banco. Certo, mas vamos ser um pouco críticos aqui. Isso não é um pouco utópico? Em qualquer grupo humano, existem pessoas mais proativas e outras mais passivas. É realista esperar que todo mundo queira ter um papel de destaque? Que todo mundo tenha uma manifestação para oferecer? Essa é uma ótima pergunta. E eu acho que a interpretação do autor não é que todos precisam ser líderes ou estar no palco, sabe? Certo. A questão é criar uma cultura onde a contribuição é possível e valorizada, seja ela qual for. Pode ser uma contribuição nos bastidores, uma ideia sussurrada num canto, um talento para organizar ou para acolher pessoas. O ponto não é forçar todo mundo a ser igual. Mas sim remover as barreiras que impedem as pessoas de serem elas mesmas. Exatamente. A confiança que a liderança deposita no grupo cria um ambiente seguro para que esses talentos diversos apareçam. Entendi. Então não se trata de todo mundo virar protagonista, mas de criar um ecossistema onde até a menor das contribuições é vista como parte essencial do todo. E o autor conecta isso diretamente ao resultado, certo? Não é só para fazer as pessoas se sentirem bem. Exatamente. Ele estabelece uma linha direta de causa e efeito. Ele usou outra citação do livro de Atos que diz: "E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos." A interpretação dele é clara. O crescimento não era por um plano de marketing. Não. Era consequência natural de um organismo saudável onde cada célula estava cumprindo sua função. A confiança liberava os talentos geravam ação, e a ação gerava crescimento. Para ele, não há missão sem movimento e não há movimento sem confiança. Ok, o contraste fica muito claro. De um lado, um sistema fechado, baseado no controle, no medo, que gera estagnação. Do outro, um sistema aberto, baseado na confiança, na colaboração, que gera crescimento. O que nos leva à pergunta de $1 milhão que o próprio autor faz no texto. A pergunta central, né? Se o modelo de sucesso é tão claro, por que nada muda? Por que tantas organizações ficam presas no primeiro modelo? E a resposta que ele dá é direta e desconfortável. Não é por falta de conhecimento, de estratégia ou de recursos. A resposta, segundo o texto, é o medo na liderança. Medo. Um medo com várias faces. Primeiro, o medo de abrir espaço e perder o controle. A necessidade de estar no centro de todas as decisões. O que me parece ser um ciclo vicioso também. Quanto mais você centraliza, mais dependente o sistema fica de você, o que reforça sua sensação de ser indispensável, e aí você centraliza ainda mais. Perfeito. E tem outro medo, o de confiar nas pessoas. Medo de que elas falhem e isso respingue na sua imagem. Ou, o que o autor sugere ser ainda pior, o medo de que elas tenham sucesso. Exato. O medo de ver alguém da equipe crescer e talvez brilhar mais do que a própria liderança. É uma análise que coloca o ego como o principal sabotador do progresso coletivo. Isso é muito poderoso. Para ilustrar essa dinâmica, o artigo usa uma analogia que eu achei brilhante. Ele contrasta dois modelos de funcionamento: a monarquia espiritual e o corpo. A monarquia é fácil de imaginar, né? Sim. A monarquia espiritual é a organização que gira em torno de uma única figura. É como um CEO que precisa aprovar até a cor do post-it. Exato. Nenhuma decisão importante acontece sem ele e qualquer funcionário que começa a se destacar é visto com desconfiança, como uma ameaça potencial ao trono. A lógica é a da competição e da manutenção do poder.
enquanto o modelo de corpo, que é o ideal defendido pelo autor, opera numa lógica completamente diferente. Totalmente diferente. No corpo, cada parte é diferente, tem uma função única, mas todas cooperam para o bem do organismo inteiro. O cérebro não compete com o coração. O pulmão não tenta sabotar o fígado. O sucesso de uma parte é o sucesso de todas. Isso. Nesse modelo, a lógica não é de competição, mas de colaboração. E é nessa dinâmica que, segundo o texto, os talentos fluem, as pessoas se sentem seguras para arriscar e a missão realmente avança. O autor chega a fazer uma afirmação bem categórica sobre isso, né? Algo sobre o propósito original ter sido... Distorcido. Sim. Ele diz: Jesus pediu movimento, não conforto institucional ou a manutenção de cargos. É uma crítica direta à inversão de prioridades. Quando a principal preocupação de uma organização se torna proteger a si mesma, manter as estruturas e os cargos, A missão original para a qual ela foi criada, inevitavelmente, se perde. A estrutura, que deveria servir à missão, vira a própria missão. e essa inversão nos leva à conclusão do artigo, que é talvez a parte mais dura de todo o texto. Ele joga na mesa uma afirmação que não deixa espaço para meio termo. Quando a igreja não avança, retrocede. Nenhum meio termo. A ideia de que não existe um platô de estabilidade, um lugar confortável no meio do caminho, é bem provocadora. É radical, mas faz sentido dentro da lógica dele. Para o autor, um organismo que não cresce está, por definição, morrendo. A inércia não é um estado neutro, é o primeiro estágio da decadência. E ele descreve o custo dessa inércia de uma forma muito vívida. Como? Ele diz que uma comunidade que não se move, que não confia nas pessoas, que não se arrisca, ela fica velha por dentro, mesmo que seus membros sejam cronologicamente jovens. Peraí, essa imagem é muito forte. Velha por dentro. Isso me faz pensar na hora em negócios que já foram gigantes e hoje são irrelevantes. Marcas que não se adaptaram, empresas que insistiram no mesmo produto por décadas. É a mesma lógica. Elas têm prédios, funcionários, história, mas o espírito inovador morreu há muito tempo. É isso. O autor contrasta essa paralisia interna com a realidade do mundo lá fora, que está em constante movimento. A cidade muda, a cultura muda, as necessidades das pessoas mudam. E enquanto tudo se transforma, a organização paralisada continua igual, parada, repetitiva e improdutiva. É um alerta brutal contra a irrelevância. Com certeza. A paralisia não é só um problema interno. Ela cria um abismo entre a organização e o mundo que ela deveria servir. Ela vira um artefato de museu em vez de uma força ativa no presente. Diante de um diagnóstico tão pesado, o que o autor oferece como caminho de saída? Uma lista de tarefas, um plano de 5 passos para a mudança? Não, e isso é um dos pontos mais interessantes do texto. Ele não receita uma fórmula. Em vez disso, ele termina com 3 perguntas, que funcionam como um espelho. Certo. Ele as joga para o leitor e para as comunidades refletirem. São perguntas simples, mas que carregam todo o peso da análise que ele construiu. E quais são elas? A primeira é: estamos obedecendo Jesus ou apenas mantendo a rotina? Traduzindo para um contexto universal seria: a gente está seguindo nossa missão original ou estamos só presos no piloto automático das operações? Boa. Somos igreja em movimento ou igreja estacionada? De novo, podemos ler como: somos uma organização que se adapta e avança ou uma que apenas se preserva? E a terceira pergunta? A terceira é a mais simbólica. Estamos vivendo atos ou apenas sobrevivendo no domingo? É a pergunta que contrasta o ideal vibrante do início com a realidade morna do presente. Estamos vivendo nosso potencial máximo ou estamos apenas cumprindo tabela semana após semana? Exatamente. Essas perguntas forçam uma autoavaliação muito, muito honesta. Elas colocam em oposição direta o propósito e a prática. Manter a rotina versus obedecer a uma missão. Sobreviver versus viver. A resposta a essas perguntas, imagino, é o que define tudo. É exatamente isso.
Para o autor, a resposta honesta a essas perguntas determina o futuro. Determina se haverá colheita, ou seja, impacto, relevância, crescimento, ou se vai ser só mais um ano exatamente igual ao anterior, perpetuando o ciclo da estagnação que ele descreveu lá no início. E assim, a análise de O Ego e a Paralisia da Igreja nos deixa com um quadro muito claro. De um lado, a estagnação, que, segundo o autor, nasce do medo e da necessidade de controle da liderança. Do outro, o dinamismo que vem da confiança, da cooperação e do empoderamento de cada indivíduo. No fim das contas, é um chamado para avaliar se a rotina está servindo à missão ou se, em algum ponto do caminho, a rotina se tornou a própria missão. E o que é poderoso nesse texto é que, embora ele se concentre num contexto religioso, ele levanta uma questão que transcende completamente essas paredes, sabe? Se a maior barreira ao crescimento de uma comunidade é o medo interno de perder o controle e dar espaço para o novo, até que ponto esse mesmo mecanismo opera nas nossas vidas profissionais, nos nossos projetos e até nas nossas famílias, impedindo o florescimento de novas ideias e o potencial das pessoas ao nosso redor?